Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aí. Esse é um encontro que a gente está fazendo específico, né, presencial aí, ao pessoal que faz parte da mentoria GRO e Tributação de SST. Quem aqui que está na mentoria? Tem 3, né? Pessoal que está só para explicar, né, brevemente para vocês, é uma mentoria, né, mentoria de gerenciamento de riscos ocupacionais e tributação de SST, que a gente faz, são encontros remotos, né, e a gente vai fazer um bate-papo aqui presencial, né, como é que funciona a mentoria, né, como tem alguns profissionais que não faz parte para entender. A mentoria a gente tem um conjunto de videoaulas gravadas, né, que é para dar sustentação, nivelamento, suporte referente ao assunto, gerenciamento de riscos e tributação de SST. Então a gente tem mais ou menos são 40 horas de conteúdo, videoaulas gravadas, e aí a gente tem no mínimo 14 encontros remotos, ao vivo, eles acontecem todas as segundas e quartas, das 8, né, às 9h30. E a gente tem, depois desses 15 encontros que são, né, semanais, a gente vai ter um encontro mensal todo mês. Então, ou seja, no mínimo até novembro de 2024, nós vamos ter no mínimo um encontro mensal, onde qual é a finalidade da mentoria? É um acompanhamento do profissional de SST para que ele consiga, de fato, ter uma atuação mais estratégica na área de SST. Por quê? A área de SST, infelizmente, ela ainda é muito desvalorizada no mercado de trabalho. Os técnicos, engenheiros, né, queira ou não queira, são desvalorizados. Vou dar um exemplo aqui. O engenheiro de segurança do trabalho, ele tem um salário que é atribuído pelo CREA, vou dar um exemplo, para 8 horas, é R$ 10.800. Quantos engenheiros vocês conhecem que não ganham isso? Muitos, muitos, entendeu? Técnico de segurança do trabalho. Não tem, né? Formalmente falando, a gente tem um estado ou outro que tem piso e tal, mas a gente não tem, né? Algo parecido. E o profissional, tanto técnico como engenheiro, boa parte das vezes ele é contratado por quê? Não, por obrigação. A maioria dos profissionais é contratado por obrigação. Como é que vocês acreditam que o empresário enxerga esse profissional que é contratado por obrigação? É um custo. Como é um custo, ele paga o mais baixo que ele conseguir. Então, a partir do momento que a gente começa a usar uma linguagem diferente, uma linguagem do empresário, a gente começa a ser notado. Vamos lá, vou usar uma analogia aqui um exemplo aqui para exemplificar, né, essa situação. Você pega lá um técnico de segurança do trabalho, vai trabalhar na empresa, a empresa só está contratando ele porque é obrigado. Você acha que por livre e espontânea vontade do empresário, eu vou pagar R$ 6.000 para esse profissional? Ele vai pagar o mínimo que ele conseguir. E até por isso que ele vai lá e joga outra responsabilidade para esse profissional. Não, agora ele vai cuidar também aqui da... Não tem aqui, ele vai ajudar o RH aqui também e tal, e vai jogando outras coisas que não é de segurança do trabalho. Por quê? Porque ele vê o profissional como um custo. Entendeu? Olha só, agora uma questão assim que é curiosa. No Brasil, tem mais ou menos 150 mil técnicos de segurança do trabalho trabalhando atualmente. 110, 112 mil CLT, e aí uns 20, 30 mil autônomo, PJ, beleza? Sabe qual é a remuneração média de um técnico de segurança do trabalho no Brasil? 4.200. 4.200, conforme dados do CAGED. Só que vocês vão conversar, pega e faz um teste, conversa com seus colegas que são técnicos, a maioria vai dizer que não ganha isso. É o sinal que tem muita gente ganhando menos, pouca gente ganhando muito mais que isso. Engenheiro. No Brasil a gente tem mais ou menos ali, trabalhando ali como CLT, uns 10 mil engenheiros, e deve ter mais uns 2 mil aí trabalhando PJ, autônomo e tal. Esses 10 mil ali, a média salarial deles dá ali quase R$ 11.000, que é exatamente o que o CREA determina. Só que quantos engenheiros você conhece que não ganham? Inclusive, eles são contratados como analista, como qualquer outra, justamente para não pagar o que o CREA determina. Mas se a média é essa, quer dizer que alguém está ganhando muito mais que isso. Aí eu pergunto para vocês, qual é a diferença daquela empresa que paga 6, 7, 8, 9, 10 mil para um técnico
daquela que paga 1.700. Curiosamente, hoje eu vi uma vaga num grupo do WhatsApp, R$ 1.700 para um técnico de segurança do trabalho. Qual é a diferença daquele profissional que recebe 1.700 àquele que é 5, 6, 7? Qual é a diferença daquele engenheiro que recebe lá, trabalha como PJ ganhando 5 mil e aquele que trabalha como CLT ganhando 12, 13, 15? Será que é porque eles fazem a empresa estar 100% em conformidade com a NR? Garantir com que tudo que está na NR seja cumprido? Não. Não é isso, pode ter certeza. É o quê? Esses profissionais eles conseguem mostrar resultado para a empresa. Ele consegue mostrar resultado, ele gera resultado. Vou dar um exemplo. A empresa ela é obrigada a ter um profissional de marketing. Ela é obrigada a fazer anúncio pago lá no Facebook, no Google. Por que ela tem isso? Para chamar atenção. Como é que um técnico, engenheiro, médico de trabalho vai chamar atenção na empresa ou no cliente falando de NR? Não chama atenção. Agora eu vou fazer um recorte aqui, ó, para depois ninguém cortar isso daqui e eu não ter que falar que foi tirado de contexto. NR não quer dizer que não é importante. Ela é importante, é a base do nosso trabalho. A questão é que a gente tem que cuidar da linguagem que a gente usa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Que a sacada aqui hoje é o quê? O que é que a gente pode fazer de trabalho, de serviço para ganhar dinheiro falando de tributação de SST, beleza? Eu vou pegar e vou mostrar aqui para vocês, ó, deixa eu chegar aqui nesses 8 passos aqui, ó. Depois vocês vão receber a apresentação, tá? Pessoal, é só escanear ali o QR Code que tá ali, vocês vão entrar num grupo, tá ali atrás, vocês vão entrar num grupo e lá vocês vão receber a gravação, o material, vocês vão receber essa apresentação. Eu vou dar um exemplo, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui tem 8 etapas, né, de forma macro, que de fato eu uso elas para fazer trabalho em consultoria. Eu vou começar a falar de NR daqui para baixo. Nas outras lá não tem NR. Entendeu? Porém, para que eu consiga ajudar a empresa a reduzir custo, a melhorar as condições de ambiente de trabalho, eu vou falar do que está estabelecido em requisitos legais, normas regulamentadoras e coisas do gênero. Mas primeiro de tudo eu tenho que chamar a atenção do empresário. Né? Como o colega ali comentou, como o Gustavo comentou. Primeira coisa, eu tenho que chamar a atenção do empresário. Como é que a gente chama a atenção? Bolso. Pessoal, toda e qualquer empresa, ela existe para ter lucro. Toda e qualquer empresa, ela existe para ter lucro. Se vocês andarem aqui, isso é interessante, se vocês andarem aqui pela feira, vai ter um monte de dono, literalmente, diretor e tal de empresa, que estão aqui, principalmente nos estandes. Pergunta para eles qual é o objetivo. Por trás é lucro. Entendeu? Até a entidade de assistência e beneficência social, que é filantrópica, ela tem que receber muito mais do que ela gasta, porque senão ela fecha as portas. Entendeu? Hospital filantrópico. Tem lá empregado, gasta com as instalações, com tudo, gasta. Se aquilo for maior do que ela arrecada, a conta não fecha. Empresa é a mesma coisa. Então, a partir que a gente tem essa noção, a gente tem que pensar o seguinte: como é que nós, na área de SST, conseguimos ajudar a empresa? A gente consegue fazer com que a empresa aumente o faturamento? Que ela ganhe mais dinheiro? Não. Mas a gente consegue fazer com que a empresa deixe de perder dinheiro. Beleza? Vou dar um exemplo para vocês. A essência da área de SST é prevenir acidentes e doenças. Correto? A essência é prevenir acidentes e doenças. Por quê? Porque a partir do momento que você tem acidente, você tem doença, você tem impacto, seja para o trabalhador, para a empresa ou para a sociedade. O acidente, a doença, ele vem da onde? Ele vem do risco presente no ambiente de trabalho. E a empresa paga por esse risco, seja em termos de insalubridade, periculosidade ou aposentadoria especial. O próprio recolhimento do seguro contra acidente de trabalho tem a premissa do risco presente no ambiente de trabalho, que é o GILRAT, que é o grau de incidência da incapacidade elaborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho. É o grau de risco, a empresa paga por isso. E aí vem a essência. Então, pô, beleza, eu não consigo aumentar faturamento, mas eu consigo reduzir custo. Eu vou mostrar para vocês agora como é que
a gente consegue fazer isso. Vocês estão vendo aqui, tem as 8 etapas, né? Isso aqui é literalmente o processo que eu sigo. Isso daqui é um template, por exemplo, de um software que eu uso para gerenciar minhas consultorias. Aqui tem todos, ó, tanto que tá ali, ó, catálogo de serviços. Tanto que o pessoal da mentoria que já tem a oportunidade, eu já mostrei, inclusive já abri ali como é que funciona cada item daquilo na prática. Primeiro deles, pessoal, diagnóstico preliminar da tributação. A primeira coisa que eu faço, e isso daqui é muito importante, e eu penso sempre dessa forma, antes de eu querer cobrar por alguma coisa, eu gosto de avaliar se eu consigo ajudar. Será que eu vou conseguir agregar valor? Se eu agregar valor, eu vou conseguir atrair essa empresa. Se eu não conseguir, eu não vou atrair ela. Como é que eu faço isso? Diagnóstico preliminar da tributação. Eu peço algumas informações, a empresa me manda, e de uma forma muito objetiva e rápida eu consigo avaliar o seguinte, olha, você tem potencial de estar perdendo dinheiro. Seja no JURAT, no FAP, no FA, insalubridade, periculosidade e afastamento. São os pilares que eu uso para fazer isso. E é simples esse diagnóstico. Por quê? Primeiro, ele é preliminar. E por que eu uso ele? Imagina só, eu chegar para a empresa, ó, vou te fazer uma proposta aqui, vou cobrar tanto, eu vou te ajudar, e no final essa empresa não precisava de ajuda. Não é assim que funciona? Tem empresas que às vezes elas não precisam, ou às vezes eu não vou conseguir ajudar ela. Então o que eu faço? Eu faço um diagnóstico preliminar. Falo o seguinte, olha, me encaminha uma relação aqui de insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial e tal. Isso daí a empresa facilmente consegue gerar, tá tudo dentro do sistema. O sistema que ela usa pode ser ruim, pode, o que for, ela consegue gerar um Excel, um PDF e me enviar. Mas por que cargas d'água a empresa vai te enviar, Edivaldo? Pô, tem a questão da LGPD e coisa, não tem? Não, tem um termo de confidencialidade e sigilo. É mais interesse dela do que meu. Entendeu? Quem mais está precisando do serviço é ela, não eu. Só que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mostrar para ela que ela precisa disso. Então eu vou lá e mapeio, né? Tanto que eu denomino esse relatório como relatório de custo e passivo em SST. Entendeu? O passivo é o custo, né? Eu gosto muito de usar custo e oportunidade. Eu mostro, olha, você gasta tanto de insalubridade por ano, tanto de periculosidade, tanto de aposentadoria especial, ou não gasta porque deveria estar pagando e não paga. Aí é passivo, né? Aí é passivo. Vou lá, e aí vocês estão perguntando, mas dá para fazer um diagnóstico tão assertivo assim? Depende da informação que eu recebo. Dependendo da qualidade da informação, não é tão assertivo. E eu digo isso, olha, pela qualidade da informação que você mandou, não tem como. Né? Mas lembra lá, ó, insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial, afastamento, né? FAP e JURAT. São seis elementos que eu avalio. E aí eu consigo dar clareza para a empresa com esses 6 elementos do custo e do passivo que ela tem com a área de SST. Entendeu? Eu dou aquele gostinho assim, ó. Putz, eu queria entender um pouquinho. Entendeu? E o que a gente está fazendo aqui, pessoal, não é muito diferente disso, não é? É um gostinho do trabalho para quem não conhece. Pessoal, toda e qualquer profissão tem que saber vender. Entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês conhecem o Botini? Venda, 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 venda. Conhece? Eu acho que quem é mais novo não... Não? Depois, quem é mais novo pesquisa depois. Botini. O cara é um ícone de vendas. Só que se vocês forem pegar, ele fala o seguinte: antes de eu te vender um produto, eu vou entender o que você precisa. Entendeu? E você mesmo vai querer, pô, eu quero comprar isso aqui. Porque é importante para mim. Então a lógica do diagnóstico preliminar é essa daí. É eu mostrar para a empresa que ela precisa daquilo. Entendeu? E aí a gente entra no primeiro, de fato, serviço, que é o quê? Diagnóstico do enquadramento, apuração e recolhimento do JURAT. Para quem não sabe o que é JURAT, JURAT nada mais é do que um aferidor do risco da atividade econômica. Eu vou dar um exemplo, plano de saúde. Eu quero fazer um plano de saúde. Qual que é o aferidor, por exemplo, da operadora? A idade da pessoa. Não é? Eles têm uma tabela, é por idade. Você tem tal idade, você está nessa faixa. Tem tal idade, você está nessa faixa. Seguro de carro, é umas perguntas padrões. Idade, se é homem, se é mulher, se vai usar o carro para trabalho, se não vai, qual é o modelo, qual é esse tal. Eles conseguem aferir qual é o tamanho do risco que eles estão assumindo. Entendeu? E a Previdência Social, ela é uma seguradora.
E ela usa o Juhat para aferir o risco de uma atividade econômica. E a gente tem 3 classes, 3 categorias, 3 graus de risco: leve, médio e grave. Isso não tem nada a ver com o NR4. Nada a ver com o NR4. E aí o que acontece, pessoal? Esse grau de risco, o leve, o médio, o grave, ele é enquadrado. Ou seja, ninguém te diz qual é. A empresa ela tem que se auto-enquadrar. E aí onde que mora o problema? As empresas se enquadram errado. Tem empresa que deveria estar na alíquota de 3%, mas ela está na de 2%. Ela deveria estar na de 2%, mas ela está na de 1%. Ela poderia estar na de 1%, ela está na de 2%, está na de 3%. Resumo da ópera. Esse diagnóstico, ele tem uma finalidade: identificar se a empresa está em conformidade, ou seja, ela apurou e recolheu o seguro contra acidente de trabalho de forma certa. A outra, ela está errada, né? Ela apurou e recolheu de forma divergente. Ou ela está pagando a maior, ou ela está pagando a menor. Se ela está pagando a maior, ela vai ter problema com a Receita Federal? Não. Ela está pagando mais. A Receita Federal não vai bater na porta dela, agora ela está pagando a menor. A Receita vai bater na porta dela: olha, você devia pagar tanto, você está recolhendo tanto. E aí vem uma questão que muita gente pergunta: putz, mas isso não tem nada a ver com segurança do trabalho. Aí vamos lá. Isso tem a ver com quem tem conhecimento. Ninguém te pergunta qual é a tua formação para você fazer esse diagnóstico. Importa você saber fazer esse diagnóstico. Ninguém vai te... Precisa emitir ART? Depende. Não, é brincadeira. Não precisa, na essência não precisa, tá? Exceto, vou dar um exemplo, né? Em algumas situações que eu precisei disso, quando é uma questão judicial ou do CARF, que em algum momento foi falado que ia ser emitido um laudo. E aí o engenheiro está emitindo, consequentemente vai ter uma ART por trás daquilo. Ah, é um advogado que vai dar esse parecer. Não precisa, entendeu? Mas a gente parte da premissa que não precisa ter uma formação específica, é quem tem conhecimento. Então, se a gente tem conhecimento, a gente consegue fazer esse trabalho, entendeu? Então, assim, ó, putz, eu sou da área de SST, eu quero mostrar o meu valor lá na minha empresa ou no meu cliente. Entenda um pouco sobre isso, para você fazer esse diagnóstico, entendeu? Pessoal, e assim, ó, o diagnóstico ele é tão, assim, ó, é fácil de fazer, entendeu? É fácil. Difícil é a qualidade da informação que você recebe da empresa. Mas enquadrar a atividade, qual é a preponderante, né? Lógico, pela nossa limitação de tempo, eu não vou poder adentrar aqui e explicar como é que a gente faz o enquadramento passo a passo. Mas aqui é mostrar para vocês algumas etapas do que a gente consegue fazer, entregar de serviço relacionado à tributação. A gente faz isso e cobra, entendeu? E cobra. Pessoal, e outra coisa. Qual é o honorário, por exemplo, para fazer esse tipo de trabalho? Depende do valor da tua hora. Mas já partimos da premissa que o profissional que faz isso, a hora dele não é tão... Não estamos falando de 20, 30 reais, não. Entendeu? Porque é um profissional que já tem um conhecimento específico que vai fazer esse trabalho. Outro ponto. Você, muitas vezes, você está mexendo... Eu vou dar um exemplo. Eu peguei agora, no final do ano de 2022, eu entreguei um trabalho para uma empresa. No parecer, foi identificado 22 milhões de reais recolhidos de forma indevida. A maior, 22 milhões. Esse é o tipo de empresa que quando você vai emitir uma proposta, a proposta para fazer esse trabalho aqui é 120 mil reais. É totalmente diferente de uma proposta para elaborar PGR. Eu vou elaborar o PGR aqui, pô, 2 mil, nossa, que caro. Porque quem toma a decisão não consegue ter uma baliza de se é caro ou barato. Agora você pega lá, pô, uma empresa que é 22 recolhida maior, tu já imagina quanto que ela recolhe. Você entendeu? É o caso de empresa que ela recolhe 120, 140 milhões. Ano. Aí você chega, ó, você está recolhendo... Quanto é o honorário do profissional? Ah, é 120 mil reais o contrato. É caro, bom, como é que eles vão a baliza para eles? É os 120 perto dos 140 milhões. Você está falando em 1%. Entendeu? Você consegue ter um confronto.
Então, ou você pode cobrar por honorário, você pode cobrar por êxito. O que é o êxito? Você não me paga nada. Mas aquilo que eu levantar de oportunidade, eu vou te cobrar 7, 8%. Então, ou seja, levantei 100 mil reais. Eu vou receber 8 mil reais. 8%. Não tem nada, não vou ganhar nada. Entendeu? Então, isso daqui é um assunto muito importante que o profissional de SST precisa conhecer. Como fazer o enquadramento, né? Por isso que é o diagnóstico do enquadramento, apuração e recolhimento do GILRAT. Por que que a gente faz isso? Porque tem empresa recolhendo a maior e tem empresa recolhendo a menor. Isso tem relação direta, específica com a área de SST? Não. Com a área de departamento pessoal? Não. Jurídico? Não. É quem tem o conhecimento. Na essência, no dia a dia, quem usa muito isso é o departamento pessoal, rotina trabalhista, folha de pagamento, contabilidade. Por quê? Porque todo mês eles apuram e fazem os devidos recolhimentos. Entendeu? Então a gente precisa ter esse domínio. Qual é o outro, pessoal? Diagnóstico da caracterização, declaração do financiamento da aposentadoria especial. Até hoje, às 3 horas, eu estava falando pro pessoal, né, que é, fala do Edivaldo, tá? Para mim, o E-Social só existe hoje na área de SST por causa da sonegação do FAI. Só existe porque se não tivesse sonegação, não tinha os eventos na área. Esse negócio que é para facilitar, que é para, né, automatizar, que é para reduzir a forma de prestar informação, claro que no fundo isso faz sentido, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal é que as empresas sonegam. Ela precisa, né, para quem não está situado com essa questão, o que acontece? A partir do momento que o trabalhador está exposto a agente nocivo, que seja aposentadoria especial, o que é aposentadoria especial, pessoal? É um benefício, né? Vamos tratar assim, né? Que é o que legalmente é falado, é um benefício. O trabalhador ele vai se aposentar antes, com 15, 20 ou 25 anos de exposição. Mas por que ele vai se aposentar antes? Porque ele teve exposto a um agente nocivo que parte do pressuposto que vai prejudicar a saúde dele. Só que como ele vai se aposentar antes, alguém tem que pagar essa conta. Quem é que paga essa conta? As empresas, né? Através do adicional para financiar a aposentadoria especial. Por isso que é o FAI, adicional, né, para financiar a aposentadoria especial. Então a empresa ela recolhe a mais, né, 6, 9 ou 12%, conforme o agente ao qual o trabalhador está exposto. Tá. Então a pergunta da Vanessa, né? Se o órgão público ele entra nisso daqui. Se ele tiver lá o vínculo que ela, né, que tem lá, né, o trabalhador, o empregado, o funcionário público, seja lá o que for o vínculo que ela tem, se ele estiver no regime geral da Previdência Social, entra. Agora, se ele estiver no regime estatutário, não. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui, ó. Prefeitura. Prefeitura tem uma parcela que é regime estatutário e tem uma parcela que é regime geral. Por exemplo, prefeitura é muito comum ter os ACTs. ADS? Não. Então, ou seja, eles estão no... Exatamente. Eu vou te dar um exemplo aqui só de um trabalho que eu fiz num serviço público. Né? Num determinado estado, eu fiz um trabalho na Secretaria de Educação do Estado. Só de vínculos no regime geral da Previdência Social eram 22 mil. 22 mil vínculos. Hã? É que assim, ó. Eles são o regime geral da Previdência Social. É contrato. Entendeu? É um contrato de trabalho. Tem alguns que tem anotação, CLT e tudo mais, mas nem sempre. Entendeu? Então, ou seja, nesse caso em específico lá eles tinham. Era contrato, CLT e tudo mais. E os ACTs, por exemplo, nesse caso específico, normalmente eles são contratados no começo do ano, em janeiro e fevereiro. Chega novembro e dezembro, eles são desligados. Entendeu? E volta de novo e tal. Então, ou seja, também é impactado. Se está no regime geral da Previdência Social, é impactado por tudo que a gente está falando de tributação. Então, ou seja, existe mercado também de serviço público? Existe. Entendeu? Mercado de serviço público. E serviço público é um negócio que é assim, ó. Normalmente, eles abrem licitação para fazer esse tipo de trabalho. Então, se vocês acompanharem e colocar licitação para diagnóstico do GILRAT, vocês vão achar. Entendeu? Diagnóstico do FAP, vocês vão achar. Entendeu? Então, o FAI é isso, né? Então, vamos lá. A gente está falando de aposentadoria especial. O que é aposentadoria especial? O trabalhador está exposto a agente nocivo e ele vai se aposentar mais cedo, se ele comprovar.
após 15, 20 ou 25 anos de exposição. Com isso, alguém tem que pagar a conta. A empresa recolhe 6, 9 ou 12% a mais. Duas perguntas que normalmente eu recebo. Esse dinheiro é descontado do trabalhador? Não. Não é descontado dele, tá? É só recolhido, né, à Previdência Social. Outro, né, uma pergunta também muito comum. Esse dinheiro vai para o trabalhador? Não. É um dinheiro que vai para a Previdência para financiar a aposentadoria desse trabalhador se ele comprovar. Aí onde é que está aqui a questão que a gente tem que fazer esse diagnóstico aqui? Por quê? Porque tem empresas que recolhem certo, tem empresas que recolhem errado. Quando que a empresa recolhe errado? Aí a gente precisa entender, pessoal, todo um contexto. Primeiro, a empresa ela tem uma obrigação: caracterizar a exposição dos trabalhadores, se existe ou não exposição a agente nocivo. Como é que a empresa caracteriza? LTCAT. Então tudo começa lá, a empresa tem que elaborar LTCAT. LTCAT eu vou falar de insalubridade? Aposentadoria especial. Posso ter um laudo que eu falo de tudo? Insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial? Você que sabe. Desde que você não faça um laudo inconclusivo e confuso. Que você fale o que precisa ser dito no laudo. Então vamos lá, CTO LTCAT. Caracterizei. Depois eu tenho que declarar a exposição a agente nocivo. Como é que a empresa faz essa declaração? Hoje. E-Social, evento 2240. Beleza? Então a empresa está declarando se está ou não está exposto. Ok? Hoje o 2240 ele alimenta também uma outra informação que a empresa declara. Ela alimenta o PPP. Entendeu? LTCAT 2240, PPP eletrônico. Tranquilo? A empresa está declarando ali se o trabalhador está ou não está exposto. Se o trabalhador tiver exposto, o que a empresa tem que fazer? Apurar o valor devido e recolher. Tranquilo? Então, esse daqui é o contexto geral. Onde é que mora as divergências? LTCAT elaborado de forma equivocada. Caracterização de exposição de forma equivocada. Transmissão do 2240 de forma equivocada. Ou tá tudo certo, mas lá no 1200 do E-Social, ela não informa que estava e, consequentemente, não recolhe. Estão vendo a divergência? Então a gente tem que fazer diagnóstico disso. Como é que a gente faz diagnóstico disso? É nesse contexto. Eu tenho que fazer o diagnóstico. Primeiro de tudo, qual é a qualidade do LTCAT? Ele segue ou não segue a legislação? Eu vou fazer isso. Fiz isso. Qual é o próximo passo que a gente faz? Diagnóstico de como a empresa está transmitindo o 2240. Fiz esse diagnóstico de como é que a empresa está transmitindo o 2240. O que eu tenho que fazer? Cruzar o 2240 com o 1200. Entenderam? E a Receita Federal ela consegue fazer isso facilmente, pessoal. Usando inteligência artificial. Tá informando, mas não está recolhendo. Entendeu? Então a gente precisa ter essa clareza. Então esse é um outro trabalho que a gente consegue fazer. Diagnóstico da caracterização, apuração e recolhimento do FAI. Como é que a gente faz? Faz diagnóstico do LTCAT, faz diagnóstico do 2240, cruza com o 1200 para saber se está certo ou não está certo. No final das contas, o que a empresa recebe, por exemplo, um relatório meu? Está em conformidade. O LTCAT que vocês elaboram está ok. O 2240 está em conformidade com o LTCAT. Cruzei com o 1200 e realmente aquilo que tem exposição vocês estão pagando, aquilo que não tem, não estão. Pessoal, 1200, para quem não está familiarizado, é o que a gente tinha lá com os códigos de GFIP. Lembra lá? Código de GFIP em branco, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Agora a gente tem os códigos, né? 1, 2, 3 e 4 da tabela 2 lá do E-Social. Tranquilo? Então esse é um outro tipo de trabalho que na tributação de SST a gente consegue, de fato, ajudar a empresa. E se a gente ajuda a empresa é porque a gente está resolvendo o problema dela. E se a gente resolve o problema, gera resultado. Né? E aí ganha dinheiro. Resumindo, né? A questão, pessoal, hoje até de dinheiro, né, é o seguinte: quanto maior é o problema que você resolve, maior vai ser sua remuneração, sua faturamento e coisas do tipo. Depois que a gente faz o diagnóstico do FAI, entra o diagnóstico do FAP. Beleza? Pessoal, o que é o fator acidentário de prevenção? As empresas têm as alíquotas lá, lembra lá, 1, 2, 3%, Gilrat.
Essas alíquotas elas podem ser reduzidas pela metade ou aumentada pelo dobro, conforme o seu desempenho. Esse desempenho ele é aferido pelo FAP, Fator Acidentário de Prevenção. Beleza? O FAP é como se fosse o indicador daquele CNPJ. Como é que está o desempenho dele em relação à área de SST? É aferido ali pelo fator acidentário de prevenção. Então ele varia dentro desse intervalo, entre 0,5 e 2. Pensa assim, as alíquotas lá, 1, 2, 3%. Elas, vezes o FAP, eu tenho o GILRAT ajustado, que é o que a empresa de fato recolhe, que é o que ela paga. Isso aqui é matemática. Um vezes o outro. Eu vou ter a metade ou até o dobro. E quando isso é aplicado na folha salarial da empresa, dá uma diferença grande. Pega uma empresa, um exemplo, a empresa tem uma folha salarial de 1 milhão. A alíquota dela é 3%. O FAP é meio. Ela vai recolher 1,5%. O FAP dela está tendendo a 2. 2 vezes 3, 6. 6% vezes aquele 1 milhão. Então, olha só a importância do assunto. O recolhimento dela caminha dentro dessa variação, entre 1,5% e 6%. Isso é uma diferença grande? É uma diferença de 4,5%. Ah, mas é R$ 500. No ano é 6 mil. Entendeu? Agora pega uma empresa que a gente está falando na casa de uma folha de salário 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 milhões. É muita grana. Entendeu? Até para a empresa que a folha salarial é pequena, a diferença também é grande. A diferença também é grande. Tranquilo? Na questão do FAP, o que acontece, pessoal? Tem muita empresa que desconhece o assunto. Como ela desconhece, ela não gerencia. Beleza? Então, o que nós podemos fazer? Nesse caso, o diagnóstico, para saber qual é o fator acidentário de prevenção dessa empresa. É 1, alguma coisa. Opa, mas por quê? Ela teve acidentes, adoecimentos, né? Que é CAT com óbito e benefício acidentário. A gente vai fazer um diagnóstico para chegar à conclusão de por que o problema da empresa é aquele. E essa é outra coisa que na consultoria de tributação a gente consegue vender. Oi? Pouca. Apesar dele ter começado a impactar as empresas em 2010, temos aí 13 anos, né? É desconhecido. E olha que ele foi instituído legalmente em 2003. Muita gente desconhece a respeito do FAP. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Você não precisa ser nenhum expert relacionado ao fator acidentário de prevenção. Mas se você conhecer o mínimo, você está na frente de muita gente. E quando eu falo na frente, pessoal, a gente tem que entender que o mercado, no mundo real, existe uma competitividade. Teoricamente é isso, é entre você e seu prestador de serviço. E o outro prestador de serviço, entre você e o outro profissional. Quem é que vai se destacar mais? Eu vou dar um exemplo nessa questão para você ver como se destaca. Teve o... Fugiu agora o nome, acho que foi o Rodrigo, me fugiu o nome, tá? É um profissional, ele estava fazendo a mentoria e ele estava engenheiro, participava de processo e não era contratado. Porque normalmente no processo tem o quê? Tem outros 10, 15, 20, 30, 50 participando junto. Aí ele pegou um dia e falou, vou falar nessa entrevista aqui sobre o FAP. Mas não foi na entrevista, foi numa dinâmica que teve. Tipo, passou, sei lá, tinha 8 e teve a dinâmica. E aí a dinâmica, não sei quem já participou de dinâmica, tá os 8 ali e a recrutadora fazendo pergunta ali para ver o desempenho. E aí fez uma pergunta, como é que você demonstraria a importância do seu trabalho e tal, não sei o que. Ele, olha, primeira coisa eu viria qual era o FAP. Né? Porque o FAP e tal, não sei o que e tal. E a pessoa que estava fazendo a dinâmica, recrutando, trabalhava no RH de uma outra grande corporação onde ela tinha conhecimento da parte do departamento pessoal sobre o assunto. E ela, e os outros 7, a resposta era tudo na mesma linha. Esse é o cara. Moral, e detalhe, hein? A empresa era uma entidade de assistência e beneficência social, era filantrópica. Que ela não é impactada pelo FAP. E ele perguntou para ela depois, mas vocês não são impactados pelo... Por que você... Pela tua forma de pensar. A gente não quer os 7 aqui dentro fazendo fiscalização de NR, apontando que está certo, que está errado. A gente quer alguém aqui que ajuda a gente a resolver nossos problemas. Então a forma de você pensar é diferente da deles. Entendeu? Então o FAP é isso, a gente faz diagnóstico. E o diagnóstico, pessoal, do FAP é o seguinte. Então pensa um cartão de crédito. Entendeu? Um cartão de crédito, você passa lá no mês, a fatura vem tudo onde você passou, não tem?
O cálculo do FAP, a lógica é mais ou menos a mesma. Tudo que aconteceu na empresa num determinado período sai lá no extrato dela. Cartão de crédito, tudo que está no cartão de crédito é correto? Para quem acompanha a fatura e olha, entendeu? Onde é que eu quero chegar com essa pergunta? É igual a fatura do cartão de crédito. Ela pode estar certa ou pode estar errada. Como é que você vai saber? Olhando, analisando. Então a gente precisa analisar. E aí vamos lá. Você está endividado, você quer cortar gasto. Você olha a fatura do cartão de crédito para saber onde é que dá para cortar. Extrato do FAP, você olha para saber o seguinte: por que o FAP está alto? Porque eu tive 3 benefícios acidentários. Como é que eu consigo fazer para não ter esse benefício acidentário? Peraí, mas isso aqui está errado. Moral da história, a gente analisa o FAP para identificar 2 coisas: divergência e oportunidade de melhoria. Oportunidade de melhoria realmente aconteceu, né? E nessa do aconteceu, né, na área de segurança do trabalho, isso é muito comum. Hoje acontece acidente, tem adoecimento, as investigações elas são feitas só por fazer. É só para ter papel. Porque na prática ela não é usada para nada. Entendeu? No FAP a gente analisa para realmente pensar o seguinte: por que esse acidente aconteceu? Por que esse afastamento aconteceu? Aconteceu por causa disso. O que eu preciso fazer para que esse afastamento, ou o tipo desse afastamento, não volte a acontecer? Entendeu? Vou dar um exemplo de um cliente que eu comecei recentemente a prestar serviço para eles. Tudo começou por causa de 2 afastamentos. A pessoa pegou, apresentou um atestado de 30 dias, Previdência Social B91. Caiu no médico, o médico não pode, porque B91, não sei o quê. Enquanto ele estava tentando descobrir o que estava acontecendo, veio outro B91. Mesmo setor, mesmo cargo. 2 pessoas que faziam pouco tempo que estavam trabalhando na empresa. Vamos entender o que aconteceu. Era um processo novo, que a pessoa passava o dia inteiro, teoricamente, dobrando caixa. Então a pessoa ficava o dia inteiro assim, ó. Pouco tempo a pessoa literalmente machucou, sabe? Lesão, machucou os dedos. B91 nos 2 casos. Aí ele perguntou pro time de segurança: tá, mas quando teve o primeiro caso, o que vocês fizeram? Não fizemos nada. Aí veio o segundo, ele pensou: pô, se nós não fizemos nada no primeiro e no segundo, se nós não fizemos nada agora, vai ter o terceiro. Tá vendo? Por que a gente analisa, por que a gente investiga? Pra não voltar a acontecer. Tranquilo? Aí depois do diagnóstico do... Só voltar ali. Aqui. Diagnóstico do FAP, pessoal, existe uma coisa que é mapeamento de processo. Lembra lá, ó, a gente faz o diagnóstico do GILRAT, do FAI, do FAP. Mapeamento de processos. Qual é a grande dificuldade das empresas? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O trabalhador ele apresenta um atestado na empresa de 10 dias. Aí depois ele vai lá e apresenta mais um de 20 dias. O que a empresa tem que fazer? Ó, apresentou 10 dias, ela vai registrar no sistema dela. Por quê? Porque aqueles 10 dias são abonados. Apresentou de 20 dias, vai relacionar os 2 se for da mesma doença, vai encaminhar um trabalhador para a Previdência Social. Como é que encaminha? Gera a declaração no último dia de trabalho para o trabalhador, entrega para ele, orienta ele aí no meu INSS, o aplicativo agendar perícia, ou ligar no 135, ou a empresa liga no 135, gera o protocolo de requerimento, vai ter a perícia, vai na perícia, o resultado da perícia vai sair, pode ser deferido, indeferido, tem que fazer agendamento de exame de retorno ao trabalho. Se foi acidente de trabalho, vai ter que emitir a CAT em caso de acidente de trabalho. Olha só todas essas atividades que tem que acontecer. Isso tem que estar documentado, isso tem que estar mapeado. Como é que essas coisas acontecem? Então, uma das atividades que na tributação de SST a gente consegue fazer é vender mapeamento de processo. O que é vender? Eu vou chegar e vou mapear para a empresa como é que ela vai fazer isso. Como é que ela vai receber o atestado, como é que ela vai lançar atestado, como é que ela vai correlacionar atestado, como é que ela vai mandar para a Previdência, como é que ela vai acompanhar, monitorar. Isso é um serviço. Mapeamento de processos. Tranquilo? Depois a gente tem o quê? Enquadramento de atividade preponderante. Lembra lá, a primeira era diagnóstico do GILRAT. Eu estou olhando o passado. Beleza? Só que isso tem que ter o quê? Continuidade. E essa continuidade, por exemplo, né? Eu tenho alguns clientes que o trabalho que eu faço para eles é esse. Eu vou acompanhando as atividades preponderantes.
para dizer todo mês para eles qual é a KNAI e qual é a alíquota que eles vão usar para apurar e fazer os devidos recolhimentos. Isso é um serviço também. É o acompanhamento. Tranquilo? Outro serviço que é um acompanhamento é o acompanhamento relacionado à apuração e recolhimento do adicional para financiar a aposentadoria especial. Como assim acompanhamento? O LTCAT eu não posso elaborar ele uma vez por ano? Na verdade, primeiro ele não tem validade, não tem vigência. Ele é um laudo. Porém, quando muda alguma coisa, eu tenho que mudar. Mas será que as empresas têm mudanças constantes? Depende. Às vezes ela tem mudanças que impactam ou que não impactam, mas alguém tem que olhar para isso. Olha só a gente agregando valor no nosso serviço. Se você pegar, por exemplo, vocês viram que está cheio de consultoria de SST aqui, né? E não estou fazendo julgamento de nenhuma delas, tá? Eu só estou usando como exemplo. Você pode contratar qualquer uma delas, elas vai elaborar teu laudo. Vou cobrar de você R$3.000. Ano que vem ela volta, elabora outro R$3.000. Ano que vem, outro R$3.000. Mas o que garante que entre o primeiro que ela elaborou e daqui 3 meses ele vai estar atualizado? E não teve nenhuma mudança. Você pagou 3 mil por um serviço pontual. Ela vai ir lá uma vez e vai te entregar, ela vai voltar daqui 1 ano. O acompanhamento peraí, você contratou um novo cargo, esse cargo não tinha. Peraí, você mudou uma atividade. Vamos avaliar de novo. Acompanhamento. Gera 2240, mensalmente vai conferindo se tem erro, se não tem erro. Gera o 1200, cruza os dois, vê se tem conformidade, se não tem. Aqui também tem bastante empresas, software, né? Nem todos, mas alguns softwares, eles geram relatório para você fazer acompanhamento. Eles cruzam o 2240 com o 1200, e aí você vai fazendo acompanhamento, entendeu? Isso é bacana, você fazer esse acompanhamento. Então, esse é um serviço. Veja, eu não estou vendendo LTCAT, que é um trabalho pontual. Eu estou vendendo gestão. O cliente não paga 3 mil todo ano. Não. Só para esse serviço ele vai te pagar os 3 mil por mês para você fazer isso. Mas, mas é 36 mil no ano. Mas quando você mostra que ele recolhia 60, 80, 90 mil por mês que não precisava, vocês acham que esse cliente vai... Entendeu? A gente gera valor e o cliente ele vai entender disso. Beleza, aí temos então o acompanhamento da caracterização ali. E aí o sexto trabalho que a gente pode fazer é diagnóstico e contestação do FAP. Olha a diferença. Lembra lá que eu falei, o primeiro era diagnóstico do FAP. É diagnóstico e recomendação. Eu estou olhando o passado. Quando eu falo diagnóstico e contestação, eu estou olhando o agora. Por exemplo, agora na última semana de setembro vai ser divulgado o FAP com vigência em 2024. A empresa vai analisar. Se tiver divergência, ela pode fazer o quê? Contestar entre o dia 1º e dia 30 de novembro. Beleza? Isso é um serviço. Tá? Só que eu sempre falo para o cliente, tá? E para quem vai trabalhar com isso, o pessoal lá da mentoria, eu sempre deixo isso claro. Pessoal, não adianta você querer vender contestação só para faturar um dinheiro agora e ponto. Eu sempre falo para o cliente, você quer contestar por contestar, não dá resultado. Por 2 fatores. Primeiro, a maioria das contestações não são analisadas. As que são indeferidas. Por quê? Porque o CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social, ele olha a metodologia. Ele não olha o teu argumento, ele não olha o teu mérito daquilo que você está argumentando. Então, ou seja, por isso que a maioria, que é uma minoria analisada, dessa minoria a maioria é indeferida. Eu deixo claro, o meu serviço para contestar é para mim te dar um subsídio para o jurídico. Porque a gente tem que ir para o jurídico para brigar. Ficar na esfera administrativa não é assertivo. Com todas as empresas? Não. Mas é uma pequena fatia do bolo que na esfera administrativa tem sucesso. Então esse é um trabalho que agora... E esse trabalho literalmente ele é pontual. Ele só funciona nessa época. Por quê? Porque em setembro é divulgado. Em outubro a gente analisa, faz o diagnóstico, as recomendações. Em novembro contesta. É um outro serviço que a gente pode vender. Entendeu? E aqui uma sacada. Faça parceria com contabilidade. Faça parceria com escritório jurídico. Faça parceria com consultoria de SST. Consultoria. Trabalho de tributação de SST, sabe qual é a maior barreira? Entrar na empresa. Essa é a maior barreira. Por quê? Porque esse é um assunto que pouca gente fala. Eu vou dar um exemplo. Eu fico muito feliz quando eu vejo um profissional falando de tributação de SST, um profissional bom. Não é?
A gente tem o Valério. O Valério fala de tributação também. Por que quanto mais profissional bom a gente tiver no mercado é melhor? Vou dar um exemplo. Você prefere jogar um campeonato brasileiro da Série B ou você prefere jogar uma Champions League? Mas para você jogar a Champions League, você tem que estar do lado de quem? Independente se ele está no teu time ou está no time adversário. Não é assim que funciona? É a mesma coisa. Quando a gente tem profissional bom no mercado, a gente eleva a régua. Você entendeu? E aí a gente faz o quê? A gente faz que esse assunto ele seja valorizado pelas empresas, porque a gente não tem ninguém fazendo falcatrua no mercado. Que é igual PGR, PCMSO, Lauda, existe muita falcatrua no mercado. Galera vendendo papel, vendendo certificado. Por isso que o empresário chega para você, pô, mas o outro lá, ele só me entrega o certificado. Além de eu ter que te pagar mais, eu vou ter que parar todo mundo aqui. Ah, ou será que isso não acontece? Não acontece, não acontece? É difícil essa situação. Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? Nesse caso, quando eu comentei assim com vocês, quanto mais profissional bom tiver falando disso, melhor. Então a gente faz o diagnóstico do GILRAT, do FAP, do FAI. A gente faz enquadramento, né, o acompanhamento da atividade preponderante, acompanhamento da aposentadoria especial, mapeamento de processos, contestação do FAP e o último elemento aqui, ó, suporte ao cliente. O que é o suporte ao cliente, pessoal? Todos os assuntos que interferem em aposentadoria especial, no FAP e no GILRAT, eu tenho, e isso é fato, é um pacote que eu entrego para o cliente que é suporte. Que o cliente paga de fato para quê? Pela minha hora. Entendeu? Tem lá 4, 8, 12, 16 horas por mês. Para fazer o quê? Estar à disposição dele. Divaldo, surgiu um caso aqui. A gente não sabe se a gente caracteriza ou não como acidente de trabalho. Tu ajuda. Beleza, manda isso para mim. Vamos analisar junto. Divaldo, vê se atestado, teve esse afastamento, mas não foi acidente de trabalho. O que a gente faz? Ó, vamos reunir isso, vamos contestar ou entrar com recurso conforme o tipo de nexo. Divaldo, tem essa situação aqui, ó. O veterinário aqui, ele recepciona e faz tratamento aqui dos animais que chegam aqui na clínica veterinária. Ele tem direito à aposentadoria especial ou não? Entendeu? Quando a gente não sabe, depende. Mas nesse não é nem sabe, depende mesmo, porque as informações que eu dei não são suficientes. Entendeu? Pra gente chegar com... E esse é o tipo de caso com o cliente. A gente analisa e fala, olha, peraí, tal. Vou dar um exemplo para vocês. Só para vocês terem ideia. Esses dias um cliente ele fez a seguinte pergunta para mim, Edivaldo. Os nossos laudos, e eles elaboram o laudo internamente, né? Empresa grande e tal, eles veem assim, Edivaldo, a gente queria melhorar o nosso critério de habitualidade e permanência. O entendimento. Você sabe qual é o entendimento, por exemplo, de habitualidade e permanência pela legislação trabalhista? Não, mas pelo Ministério do Trabalho, subsecretaria, qual é o entendimento? Não tem. Conceito. Qual é o conceito de habitualidade e permanência? Não tem. Entendeu? Mais perto que a gente vai ter, por exemplo, a NR16, no anexo 4, que fala lá. O que é permanente? Ela diz que é aquilo que não é eventual, ocasional, caso esporádico, infortúnio, tá. Dá uma ajuda, mas é o máximo que a gente vai ter. A gente tem uma portaria, que se eu não me engano é 3311, né, de 89, que aí ela fala, só que ela foi revogada. Na verdade, eu acho que ela foi, se eu não me engano, ela foi revogada em 89. Só que muitos profissionais ainda usam ela, porque ela é o mais perto que nós temos com um critério do que é habitual, permanente, coisa do tipo. A legislação previdenciária define o que é habitual, ou melhor, define o que é permanente? Define. É aquilo que não é ocasional nem intermitente. Essa é a definição. Ou que é indissociável ao bem, no produto ou prestação de serviço. Só que isso é muito vago, é subjetivo. E o cliente fala, Edivaldo, eu quero um critério mais objetivo para isso. Por que isso, pessoal? Para que eles consigam melhorar o parecer dos laudos. Então, quando a gente fala em suporte,
né, suporte ao cliente é isso. É ajudar ele com as questões atreladas à gestão de risco, gestão de acidente, gestão de afastamento, atestado, né, se enquadra ou não como insalubre, enquadra ou não como periculoso, enquadra ou não com aposentadoria especial. Só que olha que interessante que eu mostrei para vocês. Eu fui mostrando aqui do que a gente consegue gerar dinheiro. A rotina do nosso trabalho mesmo, ela tá aqui, ó. Só que eu não começo com o empresário ou tomador de decisão falando disso daqui. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o que está aqui em cima. Dinheiro, custo, oportunidade. Custo ele está perdendo e poderia não perder. Oportunidade, entendeu? É o seguinte, eu posso de alguma forma reduzir. Então a gente tem que trabalhar essa linguagem. Custo de oportunidade, custo de passivo, deveria estar pagando e não paga. A gente tem que usar cada vez mais essa linguagem. Então, pessoal, quando a gente fala em consultoria, tributação de SST e relação, né, com o gerenciamento de riscos ocupacionais, é isso que a gente consegue na prática fazer. Conseguimos ser remunerado por isso. Você consegue fechar contrato com o cliente fazendo isso, fazendo diagnóstico de enquadramento, né, e apuração e recolhimento do JURAT, do FAI. Você consegue fazer diagnóstico e recomendação do FAP, consegue fazer diagnóstico, contestação, recomendação do FAP, consegue fazer mapeamento de processos, entendeu? Você consegue dar suporte para o cliente em determinados assuntos. Vocês viram que aqui eu não falei nada em elaborar PGR, PCMSO, LTCAT, fazer exame ocupacional, que na maioria das vezes, uma consultoria tradicional faz, não é? E não é nada disso daqui. Entendeu? Quer ver? Para fechar com chave, assim, ó, pra vocês verem o seguinte, como existe muita oportunidade. Quantas consultorias vocês acham que tem aqui? Agora eu vou colocar elas em exposição, vai ser fogo, né? Mas, 10. Um desafio para vocês. Vai nas 10 ou em 3 e tal e pergunta para ele o seguinte: como é que vocês têm serviço de diagnóstico do FAP? Como é que vocês fazem o cruzamento do 2240 com o 1200 dos clientes de vocês? Faz 3 perguntas para eles. Se aqueles te der uma resposta assertiva, opa, é sinal que são... Eu ia falar bom prestador, mas é sinal que eles estão passar à frente. Porque é o seguinte, existe bom prestador que não fala nada disso daqui e é bom prestador. Então, até a gente tem que cuidar até o jeito que a gente fala, né? Porque é fato. Tem bom prestador. Tem gente que só elabora PGR, mas faz um PGR muito bem feito. Entendeu? Então a gente também tem que cuidar para não fazer pré-julgamento. Beleza? Fechado? Isso aí, então. Dúvida, questionamento? Manda. Como ela faz ou como deveria? Ela deveria seguir o que diz o LTCAT. O LTCAT, ele conclui se a atividade é ou não é ensejadora de aposentadoria especial. Se ela é após 15, 20 ou 25 anos. Uma pergunta muito comum, assim, que sempre teve. O LTCAT precisa falar da GFIP, do código da tabela 2? Minha opinião, não. Se tiver, ótimo, excelente, mas não precisa. Porém, a conclusão tem que estar de tal forma que quando eu leio, eu consigo entender. Tem que estar escrito lá, ó, não enseja aposentadoria especial, por estar neutralizado, por ser eliminado, por o agente não estar previsto na legislação, por não ser permanente, entendeu? Tem que estar lá. Enseja. Tem que estar dizendo, enseja aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos. Tem que dizer. A contabilidade de posse dessa informação vai olhar, peraí, esse cargo, setor, CGHI, está dizendo aqui que é 25 anos, então eu tenho que recolher 6%. Esse aqui está dizendo que é 20 anos, eu tenho que recolher 9%. Esse aqui está dizendo que é 6%. Entendeu? 25 anos. 6, 9 e 12. Então vamos lá. Não sei se eu entendi muito a pergunta. Como é que a contabilidade determina? É que na verdade já é determinado. É 6, 9 e 12%. Isso tem relação com o tempo de exposição ao agente. Se for um agente que enseja aposentadoria após 15 anos, a empresa tem que recolher 12%. Se o agente após 20 anos, a empresa tem que recolher 9%. E se é um agente que enseja aposentadoria após 25 anos de exposição, a empresa tem que recolher 6%.
Não, é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Ela tem que cuidar para não fazer confusão. É. Uma coisa é o seguinte, apurar e recolher a insalubridade, 10, 20, 40% sobre o salário mínimo. A outra é o 6, 9, 12% sobre o salário do trabalhador. Beleza? Ó, eu vou colocar um material. Eu vou colocar um material lá no grupo. Ele é uma decisão do CRPS. E aí depois você lê lá. Entendeu? Por que eu tô te falando isso? Para você chegar à conclusão própria e não pelo que eu vou te falar. Mas assim, só para resumir. Indissociável ao bem, né, produção ou serviço, não tem a ver com o tempo. Entendeu? Não tem a ver com o tempo. E esse era, talvez, é um mito que a gente tem, que a pessoa tem que ficar e tal. Só que assim, na legislação trabalhista, se você for pegar diversas jurisprudências, isso está atrelado ao tempo. Para a Previdência Social não está atrelado ao tempo. Então é o seguinte, depois eu vou até marcar para não esquecer ali, mas principalmente o pessoal que está na mentoria, depois me ajuda a lembrar, eu vou colocar lá, é uma decisão do CRPS. Você vai ver que lá tem toda uma fundamentação do porquê que ele não estabelece isso pelo tempo. Mas hoje nós não temos, não tem nenhum critério legal que estabelece, a não ser o que diz o que diz, por exemplo, a IN 128. O que é permanente? É aquilo que não é intermitente nem ocasional. Só que é isso. Não, entendeu? Vou te dar um exemplo. O que é habitual? Mas, então vamos lá. Por exemplo, na minha empresa, né, é emitido nota fiscal. Isso é habitual, faz parte da rotina. Mas é feito quantas vezes isso? Uma vez por mês. Você vê que se a gente pegar o conceito habitual do dicionário, entendeu? Você escova o dente todo dia, não é? É habitual. Faz 2, 3 vezes por dia, não é? Ah, eu vou de forma habitual, eu faço determinado, eu jogo bola de forma habitual. Uma vez por semana, toda segunda. É habitual. Faz parte do hábito meu. Você vê que e a gente não tem, legalmente falando, nada que diga, a não ser esse conceito que eu dei, que ele é subjetivo. Por quê? Porque você tem que deixar claro que é habitual e permanente. Entendeu? Beleza? Mas eu vou colocar esse material. Por que eu tô falando? Porque, assim, nesse ponto, é tudo muito subjetivo. Cada um precisa ter seu entendimento. E ele é um material que eu já vou te adiantar. Você vai ler ele, você vai sair com muito mais dúvida do que quando você chegou para ler ele. Entendeu? Beleza? Valeu. Tirar a fotinha? Vou tirar a fotinha. Vai, o pessoal tá.